Do milho transgénico. Não é isso? O que é que falámos a semana passada? Ira, muito bem. E a ira, hoje estava a falar com alguém e dizia, não, mas eu conheço uma ucraniana que se chama Ira. Isso eu lá, então não é só suecas. Também há ucranianas que se chamam Iras. Temos vindo a falar sobre o tema arrumando o nosso mundo interior e temos vindo a falar, pelo menos estas semana passada e hoje, e estamos a falar sobre ira. E depois iremos continuar a falar e a próxima área que nós vamos abordar é a vergonha. Certo? Há muito por onde mexer. Temos muitos assuntos para tocar, porque Deus deseja a prosperidade da nossa alma, deseja a prosperidade do nosso interior, correto? E, na verdade, quando o nosso interior muda, muitas coisas no nosso exterior, elas também vão sendo transformadas e mudadas. Certo? Concordam comigo? Eu, pelo menos, concordo com Deus. Eu concordo com Deus e concordo comigo mesmo. É sério. Não, é que é verdade. A oração da concordância começa quando eu mesmo concordo comigo mesmo. Porque há pessoas que oram e nem sequer acreditam naquilo que estão a orar. Portanto, a gente, quando concorda connosco mesmos, não é meio caminho andado. A oração da concordância passa em primeiro lugar por eu concordar comigo mesmo. Espírito, alma e corpo. Bem, falámos sobre ira. E a ira é um assunto que não é muito falado durante muito tempo. Foi falado apenas na perspectiva de uma ira de Deus e de um Deus irado que descarrega a sua ira e por aí afora. E então, tudo o que se falava de ira no reino de Deus ou na casa de Deus tinha a ver com a ira de Deus sobre os malandros e caía um fogo do céu para queimar os pecadores. Mas a verdade é que todos nós lidamos com ira. Ou não lidamos? Temos uma pessoa honesta e o resto estão todos com problemas também na área da mentira. Podemos também abordar essa questão, mas para já estamos a abordar a questão da ira. Todos nós somos pessoas que lidamos com a ira, certo? Todos nós experimentamos ira. E isso foi uma das coisas que nós falámos a semana passada. A ira é transversal a todas as culturas, a todos os povos, a todas as gerações. Portanto, toda a gente, de alguma forma, tem experimentado ira de alguma forma. Deus também, Ele mesmo, diz a palavra de Deus, que Ele é um Deus que se ira, ou não é? É, está lá escrito. Já não pode rasgar as folhas. Então, se Deus se ira e o homem se ira, nós daí depreendemos que a ira, ao contrário daquilo que muitas vezes nos tem sido apenas dito, a ira, na verdade, é uma característica da imagem de Deus em nós. Certo? Portanto, a ira em nós, ela tem um propósito e tem um objetivo, que é um objetivo divino, que é um objetivo que visa nós nos tornarmos pessoas com capacidade para mudarmos aquilo que está errado nesta vida. Lembram-se? Foi isso que nós falámos. É para isso que a ira existe em nós. A ira é um reflexo da imagem de Deus em nós. Então, aquilo que nós temos que perguntar, então, qual é o propósito da ira nas nossas vidas? E quando eu estou a falar de ira, não estou a falar daquele ponto em que nós já estamos a mandar com a frigideira à cabeça do outro. Né? Estou a falar da ira como alguma coisa natural que existe em nós, como alguma coisa que Deus colocou, porque mesmo Deus também, Ele mesmo se ira. Então a ira tem um propósito na nossa vida. E a ira tem esse propósito de nos motivar a agirmos de forma construtiva cada vez que encontramos alguma coisa errada ou alguma coisa injusta. Esse é o propósito da ira. O propósito da ira não é vingança. O propósito da ira não é retaliação. O propósito da ira não é fazer mal aos outros, não é pagar na mesma moeda. O propósito da ira é motivar-nos de forma construtiva a lidarmos com a questão daquilo que é o erro e a injustiça nas nossas vidas. E isso, às vezes, não é muito claro na nossa vida como cristãos, porque a nossa perspectiva de injustiça, muitas vezes, nem sempre é correta. Porquê? Porque, na maioria das vezes, a ira que se levanta em nós não tem a ver apenas com aquilo que é errado, mas sim pelo facto da nossa natureza que caiu lá em Adão tornar-se uma natureza egocêntrica. Então, tudo o que põe em causa o meu bem-estar, a minha opinião, o meu egoísmo, muitas vezes manifesta-se em ira. Mas a ira de Deus, como característica em nós, se estivermos centrados em Deus, essa ira leva-nos a lidar com as coisas de maneira diferente.
Mas não deixamos de experimentar ira. Apenas a canalizamos da forma certa. E isto aplica-se quer na nossa vida particular, na relação que temos com as pessoas ao nosso redor, quer com as pessoas que nós não conhecemos, mas que muitas vezes nos podem ofender ou fazer coisas, ou às vezes coisas que nem têm nada a ver connosco, mas que nós estamos a ver e que é injusto, é errado, e de repente uma ira se levanta em nós. Eu se calhar estou a falar para a audiência errada. Vocês aqui não se iram. Vocês aqui não se iram. Olha, eu ir-me. E ir-me das duas maneiras. Ir-me muitas vezes, porque a Bíblia fala da ira de Deus e da ira do homem. A ira de Deus opera justiça. A ira do homem não opera justiça. Muitas vezes, quando me pisam os calos e eu não gosto, dá-me vontade de os comer. Só não os como mais por causa da indigestão que isso provoca do que pela falta de apetite. E essa é a ira, porque a ira sempre se manifesta de alguma maneira, mas nós podemos perceber que às vezes há uma ira que é focada no meu eu, enquanto pessoa que não gosto que me contrariem. Parece que toquei agora aqui num nervosito. Nervo asiático. E há aquela ira que é provocada quando nós, revestidos de justiça, revestidos daquilo que é o coração de Deus, nós nos defrontamos com maldade, nos defrontamos com erro, com injustiça. E aí dá-nos uma ira santa, não é? E vimos na semana passada que muitas vezes isso aconteceu. Quando Jesus entrou no templo, repare que o zelo da sua casa o consumiu e diz que uma ira santa tomou posse de Jesus Cristo. E ele não andou ali a convidar as pessoas gentilmente a sair dali. Não, diz que pegou numas cordas, fez ali um chicote. Agora, é uma coisa importante de dizer, que eu não disse isso a semana passada. Jesus não andou a bater com o chicote nas pessoas. Diz que ele andou a derrubar as mesas e ele com o chicote, bateu com o chicote naquilo que era o que estava a ser feito ali. Ele não andou a chicotear as pessoas. Hein? Atenção, que aqui há uma diferença. Se Jesus estivesse baseado na ira humana, Jesus tinha pegado no chicote e em vez de derrubar as mesas e destruir aquilo tudo, ele batia nas pessoas. Mas ele não bateu nas pessoas, porque a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. É contra as hostes espirituais da maldade, contra os potestades, principados. Certo? Então, a ira de Deus leva-nos a nós reagirmos espiritualmente. E aquilo que Jesus fez foi ir contra aquilo que era a simbologia do que estava errado ali. Não foi contra as pessoas. Portanto, e esta é a diferença, muitas vezes, daquilo que é a ira nas nossas vidas. Todos nós somos pessoas que nos iramos. Todos. Todos. Só que uns deitam cá para fora e outros engolem. Já falámos isso mais que uma vez. Há uns que explodem, há outros que implodem. E há outros que não explodem logo no momento com quem não devem explodir, ponto final, a gente já vamos avançar. Mas muitas vezes não se lida com aquilo no momento e depois chega-se a casa, a mulher e os filhos é que pagam. Pronto. É verdade, palavra de sabedoria agora aí. É verdade, sim senhor, tem razão, tem razão. Não é? Porque esta coisa que nós temos de que as mulheres são sempre vítimas... Há aí muitos homens a levar nas lonas e nem... nas lonas, nas napas, nos cabedais. Depende do material. Depende do material que é usado. Então, como é que nós podemos tornar a ira produtiva? E esta é que é a questão. Porque nós nunca nos iremos livrar da ira, gente. Porque nos foi ensinado que ira é pecado. Nós temos dificuldade sequer em enfrentar esta situação e lidar com isto. Deixe-me dizer, ira não é pecado, mas pode-se pecar com a ira. Ira é uma característica que todos nós temos aqui. Sabe porquê? Porque Deus também a tinha e nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Como é que nós podemos tomar a nossa ira, ou tornar a nossa ira produtiva? Vamos falar de 5 passos aqui hoje. Está bem? Diga comigo, 5 passos. Muito bem. Primeiro passo. Reconhece, porque tudo começa sempre aqui. Tem sempre que haver reconhecimento. Até para o arrependimento tem que haver reconhecimento. Reconhece de forma consciente que estás a experimentar ira. Certo? Quando nós estamos irado, lá está, depende do temperamento. Há um que explode logo e há outro que primeiro começa-lhe a dar vapores. Portanto, cada um reage de forma diferente à ira. Mas é importante nós reconhecermos em nós, e nós conhecemos muito bem, sabemos muito bem quando é que a coisa começa a fornalha, começa a aquecer 7 vezes.
Sabemos muito bem quando é que aquilo começa a entrar em vapores de sódio, como a outra. Certo? Fomos ensinados que a ira é pecado. A ira não é pecado. Mas porque fomos ensinados que a ira é pecado, tentamos encobrir a ira. Ou então, não queremos lidar com a ira, porque como a ira é pecado, logo se eu reconhecer que estou irado, eu reconheço que estou em pecado. E isso não é fácil para todos nós. Certo? Então eu não tenho que ter problemas em reconhecer que estou a experimentar algum tipo de emoção de ira, que estou a sentir algum sentimento, alguma emoção, alguma reação de ira, que muitas vezes pode levar a respostas verbais, e normalmente nós entendemos que a ira manifesta-se de maneiras diferentes, com palavras ou com silêncios agressivos. Ouvimos isto de outra vez pelo Dr. Bob Nichols, mas é importante nós reconhecermos aquilo que está a acontecer no nosso físico, no nosso interior. Falámos que a ira provoca em si mesmo também algumas alterações fisiológicas. Portanto, às vezes não é só sentir uma emoção. Quando a gente começa a sentir suores frios ou suores quentes, quando a gente começa os olhos a abrirem-se, quando a gente começa a ranger os dentes, quando a gente começa a sentir uma vontade de partir tudo à nossa volta. Estamos a falar de ira, gente. E não me digam que nós não somos assim. Nós não somos. Pastor, eu não tenho problemas nenhuns com a ira. Não temos. Eu jamais deixo que a minha ira me leve a dizer aquilo que não digo. Aquilo que eu não devo dizer. Mas muitas vezes a ira leva-nos a, na nossa mente, nós já partimos aquela pessoa toda ao meio. Já o comemos, já o digerimos, já deitámos os ossinhos fora, né? E nos nossos sonhos ainda pensamos as melhores maneiras de o torturar. Porque quando se está irado, e há aqueles que conseguiram controlar de alguma forma a sua ira, mas na sua mente e nas suas imaginações está a dar lugar e largas à sua ira. Estou a falar verdade ou mentira? Nem que seja só para meia dúzia de vocês, mas é verdade. E sabe o que é que a Bíblia diz? Porque Deus, ao nos trazer de uma velha aliança para uma aliança muito melhor, baseada em melhores promessas, para uma aliança em que Deus agora escreve no interior do nosso ser a sua lei, os seus princípios, e aquilo que antes era visto apenas como imposição exterior, agora é uma exigência interior. Deus diz, se o nosso coração, nós guardamos este tipo de sentimento e este tipo de imaginações, e muitas vezes até vamos chegar àquele ponto em que chamamos, a Bíblia fala na palavra raca. Raca, naquele tempo, era o equivalente a chamar de estúpida uma pessoa hoje. Diz que nós somos culpados de homicídio, porque muitas vezes não os matamos à paulada, mas matamos com pensamentos, com imaginações, com imagens dentro de nós. Sabe, é porque depois tudo acontece no nosso interior. Já a questão do adultério é a mesma coisa. Se tu na tua mente olhares para uma mulher e ligares os raios X, bzum, não é? E de repente tu já consegues ver através do sobretudo, do colete, das roupas todas, e já estás a imaginar tudo. Tu aí já estás no teu interior. Ai, mas eu não fui para a cama com ela. Não. Andaste a passear pela floresta. Foste a guiar no carro com ela, em todo lado. Porque está cá na cabecinha. E com a ira, quando não é processada, quando não é reconhecida e enfrentada, em vez de escondermos e tentarmos, nem quero pensar nisso, porque ira é pecado e eu não quero aqui reconhecer que isso é pecado. Mas a ira não é pecado. Agora, a ira pode-me levar ao pecado. E por isso é importante nós olharmos para a ira e aproveitarmos essa característica que está em nós, não para nos levar a situações extremas em que nós caímos, aí sim, em pecado, porque entramos em processos muito complicados, mas lidamos com ela de forma saudável, de forma frontal. E é possível termos essa resposta positiva quando nos sentimos irados. Então, Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27, nós lemos isso a semana passada, mas eu queria ler isto na versão da mensagem. É uma tradução bíblica
Não existe em português, na verdade é The Message, mas é uma tradução diferente que diz assim: vá, fica zangado, fazes bem a irar-te, mas não uses a tua ira como combustível para te vingares. Este é o versículo que diz: irai-vos e não pequeis. Portanto, vocês podem ler na vossa versão. Mas esta versão é uma versão mais aberta. O desafio que Deus nos põe a nós não é que nós não nos iremos, mas é que porque é impossível nós não nos irarmos porque Ele criou-nos com essa característica. O desafio é nós nos irarmos, porque vamos nos irar, mas não fazer dessa ira alguma coisa que me leve ao pecado. Porquê? Eu volto a ler na versão da mensagem. Vá, fica zangado, fazes bem a irar-te, mas não uses a tua ira como combustível para te vingares. E não fiques irado, nem vais para a cama irado. Deus também se ira, mas Deus não vive irado. Deus vive a amar, a perdoar, a restaurar, mas pontualmente Deus se ira cada vez que vê alguma coisa menos boa. Então, em primeiro lugar, reconhece descomplexadamente de que tu estás a lidar com a ira dentro do teu coração. Segundo passo, controla a tua reação imediata. Controla a tua reação imediata. Qual é a minha reação imediata? É meter a boca no trombone. Qual é a tua reação imediata? É disparar primeiro e perguntar depois. Qual é a tua reação imediata? É amarrar o burro e não falar mais durante o dia inteiro. Eu nem sei porque é que estou a dizer isto. Eu li isto num livro. Na verdade, eu nunca vi isto acontecer, mas pronto. Normalmente, quando nós estamos irados, simplesmente vamos com a corrente, não é? Simplesmente vamos com a corrente. E é impressionante como nós, a maior parte dos seres humanos já adultos, ainda não sabem lidar com a ira. Escondemos essa ira. Então, normalmente seguimos padrões das pessoas que de alguma forma foram relevantes para a nossa vida, os nossos pais, professores, gente que foi importante para nós. Nós observamos como é que essas pessoas reagiam à ira. E muitas vezes apenas absorvemos esses padrões. Então, se víamos os nossos pais, cada vez que se iram, gritarem, discutirem, partirem tudo lá em casa, normalmente nós vamos pensar que também quando nos iramos é assim que nós devemos responder. Normalmente. Não estou a dizer que é, porque mais uma vez também tem a ver um pouco com o nosso temperamento. Mas normalmente a ira gira à volta destes dois extremos. Violência verbal ou física, ou então silêncio profundo. Estou a ver aqui que os irmãos é mais para o silêncio profundo. Ainda bem que eu vim para aqui. Ao menos alguém mete aqui o equilíbrio. Agora deixem-me dizer, os dois são destrutivos. Os dois levam-nos ao pecado. O que é o pecado? Não é vontade de Deus. Não agrada a Deus. E mais do que não agradar a Deus, destrói a nossa vida. Porque o pecado sempre trouxe prejuízo à vida humana. O pecado nunca nos acrescentou nada. E tudo o que é pecado é tudo aquilo que saiu fora do plano original de Deus e que quem paga a fatura somos nós, em primeiro lugar. Portanto, tudo aquilo que nos destrói acaba por ser também pecado. Então Deus quer que nós aprendamos a controlar a ira. Agora deixem-me dizer, controlar a ira ou a nossa resposta à ira não é a mesma coisa que armazenar a ira. Controlar a ira não é apenas eu calar-me e ficar com a ira ali dentro a fermentar, porque a Bíblia diz, não vais para a cama sem resolveres essa situação. Nós devemos primeiro deixar arrefecer os ânimos. Não arrefecer a questão. E aqui há uma diferença. O que é que me provocou ira? O que é que me irritou? O que é que me levou a não sei o quê? Bem, alguns já estão a pensar, bem, se não vai para a cama sem resolver o assunto, antes deve estar a falar da mulher. Mas não tem a ver com isso. Tem a ver que não deixes que o teu dia termine até ao fim. Ou termina até ao fim, não se termina, é no fim. Não deixes que o teu dia termine, não é? Sem que resolvas essa questão. Quanto mais não seja dentro de ti.
Nós devemos arrefecer os ânimos, mas não arrefecer as questões. Porque há aqueles que, quando estão no calor da ira, dizem tudo e mais alguma coisa. E depois há coisas que são ditas que já não podem ser. Palavras ditas, leva-as o vento, mas o vento que as leva também as traz. Palavras ditas já não podem ser guardadas outra vez. Já foram enviadas e vão prosperar naquilo que são enviadas. Hein? E a gente todos já passámos por lá e viemos ter com a pessoa e dissemos, pá, desculpa lá, eu não queria dizer aquilo. Eu sei que os irmãos aqui, 90% dos irmãos não têm este problema. Mas pronto, estou-vos já a avisar que um dia pode acontecer. Não, a sério. A sério. E sabe, agora até lhe vou dizer uma coisa. Uma não, vou dizer várias. Mas esta aqui. Quando nós abrimos a boca para dizer no fogo, no calor da ira, alguma coisa, mesmo que tenha sido dito precipitadamente, se saiu é porque já povoou os nossos pensamentos primeiro. Eu não sei de onde é que veio isto. Olha, veio do mesmo sítio onde tu guardaste os outros. Hein? É verdade. Eu peço desculpa, pá, não queria dizer e tal. E é verdade, a gente... Mas quando nós dizemos, há coisas que são ditas, que não são ditas do nada, elas já foram alvo de meditação e reflexão prévia. Algures. Hein? Bem, hoje até o pH está ali com ar de quem está a absorver... Então, não é armazenar ira, é apenas recusar em agir de forma a que estamos habituados quando estamos irados. Porque também nos conhecemos a nós. Mais uma vez eu digo, o problema não está na ira, está como nós lidamos com a ira. Como nós reagimos à ira. Por exemplo, em Provérbios, no capítulo 29, versículo 11, porque a gente tem que ler uns versículos pelo meio, senão os irmãos dizem isto não é espiritual. Provérbios 29, versículo 11, e eu vou ler uma versão diferente, que é a Bíblia de Genebra. Não sei se os irmãos já ouviram aquele, quem sai aos seus não é de Genebra. Portanto, há várias versões, sabe? E todas elas escritas, às vezes com outros termos, outras vão ao significado real das palavras, que tem muito mais sentidos, às vezes, do que só aquela palavra que foi traduzida nas nossas Bíblias habituais. Diz assim esta versão, muito terra a terra. Pessoas estúpidas expressam a sua ira abertamente, mas as pessoas sensíveis são pacientes e retêm-na. Alguém quer ler aí na versão tradicional? Agora aqui, encobre e reprime. A ideia reprime não é a ideia mais correta, porque para nós reprimir parece que estamos a meter para baixo do tapete. Não é reprimir no sentido de não lidar com a questão que me levou lá. Reprimir não é eu recusar lidar com... Reprimir não é eu dizer assim, não, deixa... E depois normalmente nós fazemos isso. Aqueles que aprenderam a controlar-se, ficam ali e parecem umas alheiras de Mirandela. Não é? Porque a alheira de Mirandela, para ser bem feita, tem que ser posta na frigideira sem gordura e a própria alheira vai ficando ali e primeiro incha e depois começa a largar aquele liquidozinho. A alheira de Mirandela. E quando nós ficamos irados, fazemos às vezes isso. Aprendemos a controlar-nos, aguentamos a reação, mas sabe depois o que é que acontece também? Passamos às vezes por processos mentais, emocionais tão no pico, que quando conseguimos descer, depois ficamos com sentimentos de culpa. Por aquilo que sentimos e por aquilo que pensámos. E muitas vezes, por causa disso, já não temos a coragem de ir tratar da questão que nos levou à ira. Portanto, a gente deve deixar arrefecer a ira, mas não deve deixar arrefecer as questões. Porque se aquilo que aconteceu, aquilo que nos foi feito, aquilo que nos foi dito, foi alguma coisa que até foi injusto, eu devo falar. Eu devo resolver essa situação. Porque senão vamos estar sempre a lidar com a ira e nunca lidamos com aquilo que nos provocou dor. Lembram-se? Lembram-se ou não? Muito bem. Provérbios 14, 17.
Mais 2 versículos para mostrar que isto é Deus que está aqui a falar. Provérbios 14, 17. Diz assim: quem facilmente se ira fará doidices. Ui! Mas o homem discreto é paciente. É interessante que a palavra de Deus fala-nos em oposição à ira, fala-nos também no desenvolvimento da paciência nas nossas vidas. Quanto mais pacientes formos, menos tendência temos para sermos controlados pela ira. Certo, gente? Na versão viva, veja bem o que é que a versão viva diz deste versículo. Quem perde a cabeça num instante acaba cometendo erros muito graves. Quem guarda a raiva e planeia a vingança acaba sendo odiado pelos outros. Eu volto a ler. Mesmo versículo 14, 17, mas na versão viva. Quem perde a cabeça, num instante acaba cometendo erros muito graves. E quem guarda a raiva e planeia a vingança acaba sendo odiado pelos outros. Então, todos nós já passámos por esta experiência de reagirmos na força do calor, da ira, do momento, a ira toma conta de nós e nós dizemos coisas, fazemos coisas, depois lamentamos, já não podemos reparar aquilo que foi dito, porque aquilo que foi dito criou moça, criou ferida, e bem pode haver perdão, mas fica lá sempre a memória do facto. Porque essa história do que perdoar é esquecer, isso não é perdão, isso é Alzheimer. Perdoar não é esquecer. Perdoar é deixar de sentir dor cada vez que se lembrar disso. Hein? E se nós perdoarmos e deixarmos de sentir, logo também vamos deixar de pensar nisso muitas vezes. Mas pontualmente na vida, de vez em quando vamos nos lembrar que passámos por lá. Mas já não sentimos vontade de voltar lá atrás e dar uns pontapés na cabeça ao homem. Porque já ultrapassámos. Certo, gente? Que esta coisa, que perdoar é esquecer-me. E as pessoas vêm ter que, pastor, mas eu não consigo esquecer. Mas não é para esquecer. Você tem que perdoar até que a dor passe. Quando a dor passa, até se pode lembrar disso, mas isso já não é problema. Porque se eu penso e continuo a sentir a dor daquilo que aconteceu, então aí chama-se ressentimento. Que é a repetição do mesmo sentimento. E normalmente é um sentimento negativo. Certo, gente? Então, vocês com certeza já ouviram, é para a conta até 10. Respira fundo. Faz ginástica cueca. Faz qualquer coisa para... Mas às vezes, sabe, há pessoas que nem com 1000. Ao fim de 1000 ainda estão com vontade de apertar o pescoço ao outro. Então, nós temos que deixar arrefecer o tempo que for necessário. E quanto mais exercitarmos isto, ou seja, controlarmos a nossa reação imediata. Eu volto a dizer, tu vais experimentar ira, nós experimentamos ira, vamos deixar de ter complexos acerca disso, vamos nos sentir bem cada vez que nos irarmos. Mas saibamos, porém, quando nós comemos não é bom? Eu gosto de comer. Eu, ao contrário daquilo que penso, eu não como muito. Isto é publicidade enganosa. Sério. Eu gosto de saborear, gosto de... Não é como o pastor João Martins, é para comer, é como adorar ao Senhor. Gente, não, é sério, é um prazer. É deleitar-nos. Eu gosto de comer, mas se eu começar a fazer... Se eu não tiver controle no prazer que tenho na boca, eu entro no extremo, eu caio em pecado, glutonaria. É como a história daquele homem que chegou a casa, vinha do trabalho, estava suado, e então assim, vou tomar um banho. Quando chegou à banheira para tomar banho, não tinha sabonete. Não tinha sabonete, o que é que ele pensou? Bem, não sei, o que é que eu ia fazer, preciso tomar banho. O que é que ele encontrou? Um pacote de Presto. Então, encheu a banheira com água, meteu-lhe lá Presto e deitou-se lá. E adormeceu. Passado um bocado, sai um glutão lá de dentro, manda um arroto, ganta nódoa. Bem, gente. Então, controlar a nossa reação imediata. Terceiro, identifica a causa da tua ira, a razão da tua ira. Enquanto contas até 10, até 100, até 1000...
Tira um tempo para orares, para levantares uma oração diante de Deus. Deus, ajuda-me. Porque, mais uma vez eu digo, ir é normal, mas eu tenho que saber se eu estou-me a irar por uma razão certa ou por uma razão meramente egoísta. Se eu estou, porque é que eu estou zangado? Foi algo que me foi dito ou foi algo que me foi feito? Sabe que às vezes há pessoas que ficam zangadas e nem se percebem porquê. Ficam iradas. Não sei se já aconteceu com vocês. Há dias que andamos assim. Pode ser cansaço, pode ser uma série de coisas, mas às vezes nem é. Às vezes tem a ver, lá está, o copo emocional, lembram-se? Coisas mais profundas que não foram resolvidas e ficaram lá. E às vezes temos a pessoa, a primeira pessoa que se atravessa à nossa frente e nós estamos irritados e irados com alguma coisa, a pessoa até disse uma coisa que noutros dias podia ser perfeitamente indefensivo, mas naquele dia aquilo foi um gatilho. Hein? E nós até podemos canalizar toda a nossa ira contra aquela pessoa quando a pessoa, coitada, não teve culpa nenhuma. Eu até estou irado, não é por causa dela, foi por causa de outra coisa qualquer. E eu preciso de perceber porque é que eu estou irado. A mesma situação da pessoa que chega à casa, o marido ou a mulher, chateou-se no trabalho, não é? Foi maltratado pelo patrão, foi gozado por um colega, foi desrespeitado, não sei o quê, e aquilo fica a fermentar. E depois chega à casa, por qualquer razãozinha, né, de um filho, uma coisa que se estraga, ou a esposa naquele dia também está mais sensível, ou o esposo, ou qualquer coisa, e de repente gera-se ali uma explosão, e sem razão nenhuma. Sem razão, ali. Mas a razão já aconteceu durante o dia. Aleluia. Será que foi a maneira como olharam para mim? Pastor, lançaram um mau olhado. Então lance-lhe você um bom olhado. Mas um bom olhado, não um olhado assim de quem... Será que aquilo que aconteceu e que explotou esta ira, esta reação, será que isto me fez lembrar de coisas passadas? Sabe que muitas vezes a ira surge na nossa vida porque nós fomos pisados lá atrás e cada vez que cheira que alguém nos está a querer pôr o pé em cima, nós reagimos de forma irada. Sabe que há muitos casamentos que têm problemas porque a esposa ou o esposo vieram de um lar em que os pais ou o pai sempre foram extremamente severos e quando chega a um relacionamento, assim que cheira ali a qualquer coisinha que faça lembrar a situações anteriores diante do marido, às vezes o marido só porque disse que o feijão não era frade, era franciscano ou qualquer coisa, e de repente, hein? Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Mas nós não falamos muito disso, nem dizemos estas coisas, sabe porquê? Porque isto não é teologia, não é doutrina. Mas isto é teologia, isto é doutrina. Sabe o que é teologia? Teologia é conhecimento de Deus. E isto é conhecimento de Deus para ti e para mim, para vivermos vidas melhores. Vidas que glorificam a Deus. Vidas em que somos abençoados, edificados, porque, sabe, se nós vamos amar a Deus e a nós e depois ao próximo, nós precisamos perceber isto. Eu conhecer Deus, conheço-me a mim e conheço o próximo. E quando nós vivemos desta maneira, as coisas ficam de forma muito equilibrada. E nós conseguimos lidar com uma série de coisas. Então, identifica a causa da tua ira. Porquê é que eu estou irado? Porquê é que eu tive esta reação despropositada? Hã? Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Mas nós precisamos de pensar nestas coisas. Porquê é que eu reagi assim para com aqueles que eu mais amo? Sabe quantos problemas nós poderíamos evitar se nós percebêssemos que às vezes estamos a malhar na pessoa errada? Que normalmente até são as pessoas que nos são mais queridas e mais amigas que acabam por levar por tabela aquilo que outros que não nos são nada nos fizeram. E nós não sabemos lidar com esta tralha. E isto gera outros problemas nas nossas relações, na nossa casa, na nossa família, entre os irmãos. Você sabe, você não, você é burro, como dizia a minha mulher, a minha mãe. Os irmãos sabem
que grande parte dos problemas, às vezes de reações adversas e negativas a tudo o que tem a ver com a autoridade, tem a ver com algum exemplo, algum abuso de autoridade que já houve na nossa vida? E nós nos tornamos os maiores revolucionários do mundo e às vezes não tem nada a ver com filosofia. Tem a ver só que nós estamos zangados com tudo. E então tudo o que for gente que mande é para mandar abaixo. Lá fora, no trabalho, na família, na igreja e tal. Se tem um lugar de importância, nós parece que de repente sobe-se logo ali um antagonismo contra aquela pessoa. E reagimos. E temos palavras... Estou-me a lembrar agora de uma cena, mas eu não vou dizer porque é uma coisa que me foi contada. Mas que eu rimo quando a pessoa contou a forma como respondeu a outra. Achei muito interessante. 4. Avalia as tuas opções. O que é que eu posso fazer? Ok? Então o que é que nós percebemos aqui? Primeiro, reconhecemos que estamos a experimentar ira. Em segundo lugar, controlamos a nossa reação imediata. Deixamos arrefecer a ira, mas não deixamos arrefecer as questões, porque as questões têm que ser enfrentadas. Em terceiro lugar, identifica qual é a razão da tua ira. Porquê é que eu estou irado? Porquê é que eu estou zangado? Esta reação não é normal, porque afinal o meu marido, a minha mulher, os meus filhos, ou um irmão da igreja, ou quem quer que seja, até foi uma coisa, aquilo foi um nada, mas aquilo provocou em mim uma reação tremenda na minha vida, uma ira que surgiu em mim. Em quarto lugar, avalia quais são as nossas opções. O que é que eu posso fazer? Bem, primeiro, posso trazer de volta todos os erros passados dessas pessoas ou dessas situações e à mente e lançarmos de encara às outras pessoas. E sabem quem é perito em fazer isso? Quem? Pensei que ia ouvir alguém dizer, fui eu. O diabo é que faz isso. Ele pega em tudo o que é passado e lança rosto. Sabe, não há coisa mais triste do que às vezes estar a falar com pessoas, em casais, casados, deviam dar conselhos a mim. E eu sento-me com eles, a ouvi-los falar, e eles estão a falar de coisas que aconteceram, que eu pensei assim, bem, isto foi na semana passada. E eles estão a falar de há 40 anos atrás. 30! Porque cada vez que surge qualquer coisinha, já nem se discute aquela coisinha. Vai-se buscar o menu, vai-se buscar o álbum de fotografias, o álbum de recordações e vai-se buscar todos os erros passados. Casais, sabem o que é que eu estou a falar? Irmãos, sabem o que é que eu estou a dizer? Posso voltar a ter junto a essa pessoa, a esse grupo de pessoas independente, e dar uma descasca a essas pessoas. Eu, quando tenho alguma coisa para dizer, eu digo. A pessoa não vai, tem que levar a contar também. Se a pessoa me diz, eu tenho que dizer. Alguém sabe o que é que eu estou a dizer? Temos essa opção. Muitas vezes a outra opção é sermos grosseiros na forma como nós falamos para mostrarmos quão convictos que nós estamos na nossa posição. Ou seu pip, 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 pip. Você não viu o que fez. Você não viu o que disse. Seu aquele, seu não sei o quê, tal, e pimba. Não, mas na igreja isso não existe. Também é uma coisa boa para cá. Ou então temos a opção de quando a pressão é mais alta, é tão alta, que nós não conseguimos expressar por palavras, podemos sempre pegar num pau abençoado e resolvermos ali, despejarmos a nossa ira. Pois é, com um pau tem que ser à paulada, não é? Se fosse um ferro era uma ferrada, se fosse com plástico era uma plasticada. Mas pronto. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Eu estou-vos a falar de vida real, gente. Porque a vida espiritual, a vida do cristão não é só falar línguas. Às vezes o maior desafio do cristão é conseguir falar bem com a sua própria língua.
Hein? E às vezes, essa é a maior manifestação da presença do Espírito Santo. Não é o falar as línguas estranhas. É falar a língua que se percebe muito bem com palavras que devem ser ditas. Escreva lá esta, que esta foi de borla. Ou então, como alguns de nós mais espirituais, podemos nos afastar silenciosamente, como se que eu sou superior a isto. Mas dentro da minha mente já veio uma superfície frontal dos Açores. Ciclones, tornados, chuva, granizo, tudo dentro da minha cabeça. A gente sai, eu sou superior a isto, mas lá dentro eu não vou gastar o meu tempo a falar com aquele idiota. 2 idiotas a afastarem-se, já viu? Sim, deixa arrefecer os seus ânimos. Mas não deixe que o tempo passe sem resolver a razão da sua ira. Sabe porquê? Porque quem perde és tu. E sabe porquê é que perdes? Porque perdes a bênção de Deus. Perdes a paz de Deus. E entras no domínio do pecado. Irem-se, mas não pequem. Irar é normal. Diga comigo, irar é normal. Pirar é que não. Então qual é a minha opção? Qual é a minha reação? Que medida é que eu vou tomar diante da minha ira e diante daquilo que me foi feito? Será que a minha reação, e é aqui que entra o princípio cristão, será que a reação que me apetece ter, será que ela é positiva e é amorosa? Sabe que a palavra de Deus diz que o amor não se irrita. Nós irritamos, o amor não. Né? Mas aí eu opto por agir no amor. Será que a minha reação vai promover alguma coisa? Porque diferenças nós todos vamos ter. E a questão é esta. É porque nós não vivemos sozinhos no mundo. Quando eu tenho problemas, o outro também tem. Se eu venho chateado para o trabalho, o outro também vem. Se eu tenho problemas, o outro também tem. E às vezes 2 pessoas irritadas podem criar ali uma tempestade. E dentro da igreja acontece a mesma coisa, gente. Ou pensam... Porque sempre quando estiverem 2 ou 3 reunidos, não é só Jesus que está lá no nosso meio. É também tudo aquilo que vem connosco. E se a gente se reuniu azedos... Começa a ver vinagre, dizer uma estrela. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Então alguns cristãos mais espirituais assim, não, eu prefiro não me juntar com aquela igreja ou com aquele grupo de irmãos, porque aquilo é só problemas. Pois claro, cada problema, cada pessoa. Mas graças a Deus que estamos juntos, que é para crescermos juntos. Umas vezes levas tu com a minha irritação, outra vez levo eu contigo. Mas vamos crescer... Em vez de nos degladiarmos um ao outro, que isto não é o Spartacus, temporada 2. Em vez de nos degladiarmos, vamos aprender a fazer o quê? A controlar a nossa ira. Não a esconder as questões que nos provocaram a ira, mas a lidarmos com a ira. Ouça, a ira é tão importante que a palavra de Deus exorta aos pais. Pais, não provoquem os vossos filhos à ira. E os filhos todos. E alguns dirão, pois, coitado dos pois, porque os jovens são rebeldes. O jovem tem que levar a paulada dos pais e tem que manter-se submisso. Não, mas sabe que tão culpado é o que se ira como aquele que o provoca? Porque a palavra de Deus não está a dizer que os filhos, coitados, é que não se podem irar. Não, os pais também não podem provocar a ira. Porque muitas vezes provocam a ira porque eles mesmos já são também pais irados. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer, gente? Os irmãos sabem que muito da nossa, eu falo por mim porque já passei por lá. Eu já não me lembro quando é que foi a última vez, mas assim, os miúdos deviam ser pequenos. A última vez que dei uma palmada a um filho meu. E as minhas palmadas sempre foram nos sítios onde se pode dar. Estão preparados fisiologicamente para isso. Sabe que muito da nossa educação e daquilo que chamamos correção, às vezes, dos nossos filhos, não tem a ver, não é um acto terapêutico ou corretivo, é apenas uma descarga da nossa irritação.
Hein? Oh, glória. Por isso é que a família, para mim, é das coisas mais fantásticas que Deus criou para nós. E quando dizemos família, não estou a dizer que família é só marido e mulher e filhos. É tios, é primos, é mães, é pais, enfim. Sabe, o nosso lar é o ginásio de Deus. Alô? Oh, glória. Eu agora ia entrar por aqui, mas eu vou deixar isso para um dia que nós estejamos aí com uma reunião para casais. Será que a resposta que eu estou a considerar ter neste momento de ira vai lidar com aquilo que é errado e vai ajudar o meu relacionamento com essa pessoa? Sabe, é que enquanto controlamos a nossa reação imediata, nós podemos gastar um bocadinho de tempo a deixar arrefecer e... Silêncio. Então aquilo que nós temos que fazer é deixar arrefecer o nosso temperamento, o nosso momento de ira. É normal, mas não deixar ficar preso por essa ira. Não usar a ira como combustível para a minha vingança ou para a retribuição que eu quero dar às pessoas ou à pessoa, ou seja o que for, aquilo que provocou em mim. Então, será que eu conscientemente decidi ou não, ou decido passar por cima da minha ofensa ou da ofensa que me foi feita? Então, muitas vezes, nós devemos e iremos eventualmente reconhecer que fomos injustiçados. Porque a ira, em nós, é característica de Deus para nos motivar a corrigir de forma construtiva aquilo que são injustiças e ofensas feitas contra a nossa vida. Mas também é verdade que às vezes, eu digo às vezes, nós chegamos à conclusão que não vale a pena falar com as pessoas. Ok, deixa-me ler aqui só em Romanos capítulo 12, versículo 9. A palavra de Deus diz que nós não devemos usar a ira para retribuirmos da mesma moeda, correto? Então quem é que aqui costuma retribuir na mesma moeda? Tanto mentiroso, gente. Tanto mentiroso. Não se trata de nós enfardarmos, não é? E guardarmos a ira dentro de nós. Trata-se de libertarmos a nossa ira nas mãos de Deus. Alguém ouve o que é que eu estou a dizer? Sabe como é que nós ultrapassamos a ira? Não é ignorando a ira, não é ignorando o que é que nos causou a ira, mas é pegarmos nessa ira e descarregarmos essa ira nas mãos de Deus e dizemos assim: se eventualmente eu fui ofendido, eu fui perturbado, eu fui prejudicado, eu fui injustiçado, então eu tomo a decisão, esta é uma das minhas opções, eu tomo a decisão não de libertar a minha ira contra a pessoa, eu vou experimentar ira, mas eu não vou libertar essa ira contra a pessoa. Eu vou pegar nessa ira e vou projetá-la para Deus. E vou dizer: Deus, resolve tu esta situação. Porque nós também conhecemos e sabemos que há situações de longo tempo nas nossas vidas que já não vale a pena falar com as pessoas para tentar resolver as questões. Não vale a pena. Aquilo vai dar sempre ao mesmo. Então, neste caso, eu não guardo a ira para mim, nem guardo a ofensa, eu pego nela e eu levo-a para Deus e digo assim: Deus, resolve-me tu esta situação. Certo? Em Romanos capítulo 12, versículo 9, na nossa versão natural, eu vou terminar já. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus. Porque está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Esta é uma linguagem assim um bocado agressiva. Vingança, retribuir vingança. Mas a verdade é esta. Deus é Deus de ira, mas Deus também é Deus de amor, de misericórdia. Portanto, nós não estamos aqui naquela de que eu vou entregar a Deus porque Deus, quando malha, malha mais forte do que eu. Nada disso. Deus vai resolver como Ele quiser resolver. E até pode-se dar o caso de mudar o coração dessas pessoas e essas pessoas mais tarde ou mais cedo virem ter connosco, pedirem-nos perdão, reconciliarem-se ou até virem a precisar de nós. Não sei se já aconteceu com vocês.
aqueles que nos prejudicaram, hoje precisam de nós. E nós vamos lá em sacrifício de amor. Mas sabe porquê? Porque nós não guardamos a ofensa, nem ficámos a germinar a ira daquela ofensa. Sempre que pensamos naquela pessoa, até nos dá um nó na garganta. Cruzamos com ela na igreja e só não mudamos de rua porque só tem uma. Hein? Eu amo muito aquele irmão, mas desde aquele dia gosto tanto de o ver ali. Olha que coisa maravilhosa aquele irmão ali a louvar a Deus. Ali! Então, quando nós projetamos, nós não damos lugar à nossa ira, nós damos lugar à ira de Deus, ou seja, a capacidade de Deus de construtivamente também resolver as nossas questões, as nossas injustiças, aquilo que nos foi feito. Não é recusarmos, não é fugirmos ao problema, é apenas recusarmos que a ira nos devore por dentro, gente. E há tanta gente seca aí por dentro, a ser comida diariamente, porque ainda continuam a alimentar a causa e o combustível dessa ira. Então é uma escolha consciente da nossa parte. Eu volto aqui a ler mais um versículo. Provérbios 19:11. Sabe o que é que diz Provérbios 19:11? Diz: a descrição do homem, falo tardio em irar-se, e a sua glória está em esquecer ofensas. Oh pastor, mas eu gosto é daquela glória. Aquela glória que vendem lá ali em Aveiro, cheio de ovos moles. Eu gosto tanto dessas glórias. Essas glórias é que são boas. Eu gosto daquela glória que vem quando nós estamos todos a cantar ao Senhor e a presença de Deus desce sobre a nossa vida. Mas há uma glória que reflete o caráter de Deus na nossa vida. Quando nós fazemos o quê? Quando nós somos tardios em irar-nos, mas estamos prontos a esquecer ofensas. E esquecer não é fingir de contas que não aconteceu. É lidou, enfrentou, vai em frente. Amém? De repente isto ficou muito sossegado. Eu vou ler mais duas versões do mesmo versículo. A pessoa sensata controla o seu gênio. E a sua grandeza é perdoar quem a ofende. Quer ser grande, irmão? Hein? Perdoa. Porque o perdão acaba com aquela ira permanente. Na versão da mensagem diz: a pessoa esperta sabe como segurar a sua língua. A sua grandeza está em perdoar e esquecer. Retém a ira. Ira não é pecado. Dás lugar à ira é que é pecado. Ou eventualmente vai-te conduzir ao pecado. E a ira precisa ser lidada, enfrentada. Tem que se reconhecer que fomos magoados. Tem que se perguntar porque é que eu fui magoado. Quais são as minhas opções. E depois, por fim, atuarmos de forma construtiva. Já explorámos todas as nossas opções. Então é tempo de agirmos em sabedoria. Se eu optar por deixar ir a ofensa ou a injustiça que me foi feita, então eu devo fazer em partilha com Deus. Eu devo lançar com Deus. Se nos próximos dias ou semanas a minha mente continuar a trazer de volta aquela situação à minha mente, trazendo de volta emoções, dor, ira, nós precisamos de lidar isso com Deus. É por isso é que somos filhos de Deus. É por isso é que somos cristãos, somos crentes, discípulos. Seguimos os ensinos de Deus. E quando por nós mesmos não o conseguimos fazer, então nós já fizemos a nossa parte, nós vamos a Ele e lidamos. Foi isso que o apóstolo, foi isso que o Bob Nichols falou aqui também. Fala com Deus. Expressa as tuas emoções. Deita tudo cá para fora. Mas não permitas que a ira te devore. Não vás para a cama irado. Nem para a cama, nem para lado nenhum. Fala com as pessoas que te magoaram.
Se é que vale a pena. Confronta a circunstância. Deixem-me só... Faltam 4 minutos, até às 10h30 termino. Vocês sabem que há tantas coisas que nós vamos para casa como injustiça e ofensa que os outros nem se aperceberam que o fizeram? Tanta vez. Eu sei que os irmãos não são assim. Olha, eu sou. Vou para casa, o que é que aquela pessoa quis dizer com aquilo? E aqueles irmãos, aquela coisa básica, então aquele irmão, às vezes não é aquele irmão, eu sou qualquer, passou por mim na rua e não me falou. Não falava assim nem um caminhão de cimento à frente, porque a pessoa ia lá de volta dos seus pensamentos. Já me aconteceu a mim. Já me aconteceu a mim estar a olhar para uma pessoa e eu não estou a reconhecê-la, porque eu estou a olhar, os olhos estão lá, mas a minha mente está no outro lado qualquer. Já aconteceu, gente? Já aconteceu N vezes situações que me levaram a ficar assim, espera lá, e depois eu vou falar com as pessoas e afinal aquilo não é nada. Aquilo foi de forma... Mas ainda assim nós devemos falar. Não só para esclarecer, mas também para tornar o outro sensível à minha pessoa. Às vezes os melhores amigos se separam porque nós, com medo de perdermos a amizade, não somos capazes de dizer ao outro, dizer assim, tu magoaste-me, tu ofendeste-me, tu fizeste isto assim, assim, e isso magoou-me, isso ofendeu-me, isso provocou-me, olha, nem irritado e zangado contigo, até pensei mesmo, sei lá, ó fângio. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Então confronta as pessoas em amor, fala com as pessoas, fala com aqueles que te ofenderam, porque a palavra de Deus diz isto em Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, cabe a vocês que são espirituais corrigir essa pessoa com mansidão. Não é com ira. Porque quando a gente estamos debaixo de ira, nunca corrigimos. Descarregamos a figadeira. Hein? E cada um que se cuide, para que não seja tentado também. Nesta versão é muito gira. Então, se a ofensa for extremamente grave, o perdão pode não restaurar a confiança que temos na pessoa. Mas o perdão é a promessa de que não guardamos mais essa ofensa contra a pessoa. Eu volto a ler. Se a ofensa for extremamente grave, o perdão pode não restaurar a nossa confiança na pessoa. E nós sabemos disso. Eu perdoo, mas eu a partir de hoje, porque sei que, enfim, tens uma língua um bocadinho maior que as outras, ou não és confiável, o teu caráter tem aí algumas fragilidades, minha confiança pode não ser restaurada, mas o meu perdão é a promessa de que eu não vou guardar essa ofensa contra a pessoa. Então, se isto acontecer, a ira cumpriu o seu propósito. Porquê? Porque motivou-nos a construir algo e a resolvermos mais um assunto. Ao fim de 10 anos ainda anda irado. Então não serviu para coisa nenhuma. Não está a ser construtivo, está a ser destrutivo na tua vida. Ira não é pecado. A forma como lidas com a ira é. Vamos lá arrumar o nosso mundo interior. Vamos lá arrumar os assuntos pendentes da nossa vida, gente. Vamos lá arrumar estas questões. Sabe porquê? Porque, inevitavelmente, somos nós que vamos viver com isso, não são os outros. Então diga comigo, ira é uma característica de Deus. Ira não é combustível, diga comigo, para alimentar a minha vingança. Ira é uma ferramenta de Deus para construtivamente resolver questões. Hein? 10h30. Vamos ficar de pé. Sabe? Que no fundo esse foi o exemplo de Deus. Nós não somos mais pessoas destinadas à ira. Deus resolveu esse problema em relação a nós. Ele libertou-nos pelo seu perdão e pelo seu amor. Alguém pagou para que nós pudéssemos fazer isso.
E quando estamos a falar de ira, estamos no fundo a falar da mesma coisa. De graça recebes, de graça dás. Certo, gente? Nós não fomos chamados para vivermos irados, para vivermos sempre dominados por respostas, reações, muitas vezes descontroladas na nossa vida. Isso acontece porque não lidamos com a questão da ira. Talvez porque achamos que ira em si é uma coisa que nós não queremos reconhecer na nossa vida, mas todos nós a experimentamos. Uns mais do que outros, mas todos nós a experimentamos. Vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer uma oração. Eu não vou orar, vamos todos fazer essa oração diante de Deus. Fecha os teus olhos para não distraires apenas. E claro que eu sei, porque todos nós temos essas coisas, eu mesmo tenho. Aquelas coisas que de vez em quando nos tiram do sério, aquelas coisas... Mas também sei que às vezes há momentos, há fases na nossa vida, ou até que já se prolongam há muito tempo, em que as nossas emoções, elas têm sido varridas por ondas de ira e de irritação. E muitas vezes isso até se tem tornado quase o nosso estado normal de ser, gente. E o princípio começa aqui. Aquilo que eu estou a ensinar é para, em primeiro lugar, te libertar do medo, da condenação, da culpa. Dizer que tu só experimentas ira porque tu és igual a Deus nessa área. Mas não deixes que a ira domine e controle a tua vida. Porque cada vez que alimentas a ira por tempo demais, a tua alma se desarruma, a tua alma se magoa, a tua alma fica incapaz de, na paz e na tranquilidade, ouvir a voz do Espírito de Deus. Se calhar viemos de experiências muito extremas na nossa vida, de educações complicadas, de ambientes que sempre nos levaram ao limite e ao vermelho das nossas emoções. Alguns de nós em explosões de ira, outros em silêncios profundos e fechando-se sobre si mesmos, e que tantas vezes depois queremos sair desse círculo fechado e não conseguimos fazer. Mas eu oro para que o Espírito Santo vos dê luz nesta noite. Rende a tua situação, rende aquilo que tu sabes tem sido causa de ira na tua vida. E se não sabes, pede ao Espírito Santo nesta noite que te ajude, ministra ao teu coração, à tua mente. Pede ao Espírito Santo que te revele o que é que está por detrás desse temperamento explosivo, dessa reação incontrolada que tantas vezes tem e que tem magoado e que tem prejudicado, não só os outros, mas tu mesmo. Diz a Deus nesta noite.